Às vezes dá vontade de resolver determinado problema da vida como se arranca um band-aid. Então a gente quer puxar tudo de uma vez só para resolver de uma vez só e se livrar daquela tortura angustiante de uma vez só. Por que será que sabemos que temos que fazer algumas coisas, porém não queremos começar? Simplesmente o momento do começo é a pior tortura que existe. Eu tenho que lavar prato, eu tenho que fazer um artigo, eu tenho que malhar, eu tenho que me alimentar de forma mais saudável. Mas o primeiro dia a gente sempre prorroga. Por quê? Porque a gente não quer começar. A gente não se permite errar, não se permite falhar. A gente quer começar no melhor momento, no momento que a gente está mais preparado, no momento que a gente está mais pronto para começar e nunca desistir, nunca errar e nunca falhar e nunca ser julgado. Qual é esse momento, gente, que existe? Esse momento não existe. É tudo fruto da nossa imaginação. É uma fantasia que a gente tem na cabeça que existe um momento mais propício para tudo. Mas não vai ter. Então, o primeiro ponto é justamente esse. Essa primeira resposta é o medo. O medo de errar, o medo de se comprometer, o medo de falhar, o medo de ser julgado. E sim, essas coisas podem acontecer. Por que não poderia? Por que a gente tem que começar algo e dar certo? Por que a gente tem que começar algo e não pode perceber uma falha ou um erro ou desviar até o caminho? É como se a gente quisesse saber o fim sem passar pelo meio. A gente não leva em consideração o processo, mas tudo que é importante na vida vai ter um processo. Vai precisar desse processo. Uma ferida, para curar, ela precisa de um tempo de cicatrização. Uma planta, para crescer, ela é semente. Essa semente, ela leva um tempo para quebrar a primeira casca e germinar, e crescer e ir em direção ao sol. Quando ela é brotinho, para ela ficar criança, né, uma adolescente, já uma adulta, ela demora muito tempo para chegar à maturidade. Por que a gente consegue ver esse processo na natureza, mas não consegue entender dentro, sabe? Realmente, esse processo de ruptura da semente deve ser doloroso, mas tem que acontecer. Se eu quero plantar uma laranjeira, eu planto lá a semente, ela vai ter que passar por esse processo de sair da dormência para o começar a ação, o quebrar, o romper, um deixar de ser semente e passar a ser um broto de laranjeira, passar a ser uma árvore. Mas esse medo da falha que a semente não tem, a gente deveria se inspirar. A gente deveria entender que a vida é processo, que está tudo bem. Só precisamos dar esse primeiro passo. E se permitir errar também. Se vocês plantam alguma coisa, quando você planta, você percebe que você planta 10 sementes, vamos supor. Não são todas que vão brotar, não são todas que vão crescer, se reerguer, e tá tudo bem. A gente não para ali naquele momento quando a gente quer uma determinada planta. A gente continua plantando, a gente seleciona as melhores sementes, os melhores brotos para poder continuar. E se morrer a planta, a gente continua, tá tudo certo. É o compromisso com a ideia de plantar aquela determinada semente que a gente tem, que a gente deve manter. Mas por quê? Às vezes um compromisso conosco mesmo, a gente quer acertar de primeira e não quer falhar de primeira e tem que dar certo e não pode errar e eu não posso desistir. E se eu perco um dia, eu falho um dia, é como se eu tivesse condenada a desistir para sempre, porque seria vergonhoso a perda, talvez essa angústia, essa ansiedade, essa tristeza que dá, seja parte do processo. Seja parte da vida precisar se organizar, do tempo que a vida precisa para se organizar. Então existe a gestação. O neném não nasce do dia para a noite. Ele passa 9 meses ali se formando. Um peixe na concha, ele passa um tempo ali se formando. Às vezes dá vontade de resolver determinado problema da vida como se arranca um band-aid. Então a gente quer puxar tudo de uma vez só para resolver de uma vez só e se livrar daquela tortura angustiante de uma vez só.
Mas não é assim, tem um processo, não é um band-aid. Vai ter coisa que a gente consegue resolver como um band-aid e vai ter coisa que a gente vai ter que esperar, vai ter que aguentar a angústia, vai ter que aguentar aquilo, e não é um falhar. As coisas não são de uma hora para outra, a gente tem que saber esperar também. Ter coisa, na verdade, as coisas mais profundas da vida e mais relevantes pra gente vão exigir tempo. Não tem como ser rápido. A gente tem que segurar aí o coração e entender que aquilo ali faz parte da vida, o esperar faz parte da vida, a pausa faz parte da vida. Como na natureza existem os ciclos que nos mostram isso. Tudo bem que tem regiões do planeta que tem praticamente 2 estações, é calor e chuva, calor e muito frio, mas existem as estações por causa disso, né? Existe o outono, existe o inverno, que a natureza ela já perde as folhas e ela já fica mais no momento de introspectivo. Depois vai vir a primavera com suas belas flores, com o crescimento, e o grande sol, onde vai dar os frutos. E depois a gente volta novamente para outro processo de outono, de inverno. E tá tudo bem, a gente tem que entender que se na natureza tem isso, por que eu não vou respeitar isso internamente? Não tem como arrancar o band-aid sempre. A gente tem que aguentar passar pelos processos de angústia. Faz parte. É como se a vida ela pedisse. Eu vou pedir um tempo para você digerir essa informação e você ver o que você faz com essa situação da vida. Uma coisa também que fica muito confuso às vezes, que a gente fala, é assim, não, o tempo vai curar, o tempo cura. Mas o tempo não cura. A gente consegue ver gatilhos que dá, que traz emoções e angústias e tristezas de 50 anos atrás, 60 anos atrás. Ou seja, o tempo não tinha curado e de repente isso veio de volta. Então o tempo não curou, o tempo simplesmente te fez esquecer. De alguma forma, você não superou aquilo, você não colocou uma consciência naquela situação e o tempo apagou. Em algum momento você vai ter que resolver isso e vai vir um gatilho para colocar isso de volta. Então ele não curou. O tempo não cura. Quem tem que curar é a gente que tem que se curar. A gente que tem que se esforçar para isso. A gente que tem que dar o primeiro passo. Ninguém vai dar o primeiro passo por nós. A gente que vai ter que continuar, tem que manter o ritmo. Ninguém vai manter o ritmo por nós. O ritmo... Uma coisa engraçada que Fábio Porchat falou foi justamente que o ruim da academia é que você vai e você descobre que você vai ter que fazer isso o resto da sua vida. Bom, basicamente, o ritmo. A gente não quer que nosso coração mantenha um ritmo. Então, por que não manter o ritmo da vida e entender que existem ritmos mais lentos, ritmos mais rápidos? Não só o ritmo rápido se faz a vida, a gente não aguenta esse ritmo rápido o tempo todo. Então, tem processo para tudo. Se você abre uma concha antes do peixe ficar formadinho e ele mesmo abrir, ele não vai estar formado ainda, você vai matar o peixe. Se você abre um casulo de uma borboleta, ela não vai estar ainda em formato de borboleta, ela vai estar se formando, você vai quebrar. Tem uma frase de Aristóteles que ele fala assim: nós somos o que fazemos. A excelência não é um ato, mas um hábito. Então, a excelência é um hábito. E aí, com o tempo, nessas pequenas ações de lavar prato, fazer artigo, ir malhar, se alimentar bem, cuidar de algum relacionamento, nessas pequenas ações eu vou me preparando para algo mais à frente. Eu vou me fortificando para algo que vai vir mais à frente. E aí sim, em pequenas situações do nosso dia a dia, a gente já trava, a gente já fica inerte e sem dar o primeiro passo. Imagina quando chegar uma grande situação, uma grande aventura, um grande problema na vida da gente. Será que se eu não sei resolver pequenos problemas, será que eu saberia resolver bem grandes problemas? Então o foco aqui é, apesar do medo, vai com medo mesmo. Apesar do desconforto, vai com desconforto mesmo. Uma hora vai ficar confortável? Pode ser que não. Mas vai ficar menos desconfortável, sim. Vai ficar. Porque você já vai ter passado pelo pior desconforto, que é o desconforto de começar. É a tortura de começar.
Então, resolvendo pequenos conflitos, pequenos problemas, nós vamos sim estar nos preparando para a excelência, que é uma questão de hábito. Talvez começar não seja fazer algo grande. Talvez começar seja parar de fugir das pequenas travessias.